Oi, Luciana, tudo bem? Bom falar com você de novo. Você sabe que aqui o Brasil está uma espécie de modo avião, né? Porque é carnaval. Então a gente deixa de falar de república, a gente começa a falar de rainhas Ivete Sangalo, rainha Daniela Mercury. Em vez de falar de Praça dos Três Poderes, você vai falar de Sambódromo. Estão falando mais da atriz Bruna Marquezine do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. O baixo clero do Congresso não fala mais nele, a gente fala das subcelebridades. Você nem deve conhecer mais essas subcelebridades. E não se fala mais de reforma da Previdência, tá falando de tal de uma festa de Fernando de Noronha, que eu não vou nem te contar, porque é uma coisa assim super cabeluda, envolve uns famosos e tal. Você tá por fora. Você mandou uma mensagem mais cedo falando de um caso de corrupção no Reino Unido. Eu falei assim, não, vou ter que parar tudo no carnaval, vou ter que conversar com a Luciana, corrupção no Reino Unido, até aí. Pois é. Só que não é bem como a nossa corrupção Ah, daí. bom. Não é exatamente igual. Acontece o seguinte: como a gente já até conversou aqui no My News, a gente está em pleno período de pré-votação do acordo do Brexit. Então, a primeira-ministra Theresa May, no dia 12 de março agora, 12, 13, 14, vão acontecer votações importantes, e ela está fazendo das tripas coração para poder Só para aprovar o explicar acordo aqui, dela. quem estava em Marte não sabe o que é Brexit. Brexit é a possível saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos lá. Da União Europeia. E saindo, foi costurado um acordo que ninguém está satisfeito com ele, e agora não se sabe como a data de saída é 29 de março, e se esse acordo não for aprovado, é uma confusão danada. Ela precisa do apoio dos parlamentares, do parlamento, né, que seria o equivalente ao Congresso aqui. Então, ela ontem anunciou que estava liberando um valor, uma soma de 1 bilhão de libras para os parlamentares aplicarem nas suas comunidades, em projetos de infraestrutura, projeto de educação, projeto de desenvolvimento das comunidades. E isso foi tratado, está sendo tratado aqui, o The Times, por exemplo, que é um dos jornais mais importantes, ele abriu dizendo May acusada de corrupção. Isso está sendo tratado, Garrone, como corrupção. Não é uma corrupção para enriquecimento dela, mas está sendo tratado como corrupção. Ó, enquanto você falava, eu fui dar uma consultada aqui, 1 bilhão de libras, vamos lá, convertendo, dá quase 5 bilhões de reais, tá? Só para dar uma ideia disso. Mas vamos lá, É, continua. é muito dinheiro, e o que os parlamentares. O engraçado é o seguinte: a Tereza May é do Partido Conservador. E tá todo mundo furioso, não é só o partido da oposição, que é o trabalhista. O conservador também está muito aborrecido com isso. Por quê? Porque parece que a maioria das emendas que vão ser aprovadas são justamente para o partido de oposição, para o trabalhista. Quer dizer, Jura? é o dinheiro do Partido Conservador, em tese, quer dizer, o dinheiro do governo, mas que é o governo liderado pelo conservador atualmente, mas ela está tendo que agradar aos trabalhistas. Mas eles Então, estão chamando isso de corrupção, porque aqui, Luciana, exatamente. é uma prática muito comum e no jargão, digamos, atual, se chamaria isso de velha política. Aí é Velha. corrupção. Pois é, isso foi apresentado, foi tratado como corrupção, e inclusive na hora do almoço aqui, nos telejornais, e os analistas políticos estavam discutindo isso, foi questionado até isso. É corrupção ou não é? Porque isso pode ser realmente tratado como corrupção, mas o fato, Garrone, é que está sendo percebido como corrupção no sentido de ganhar o apoio do político para um interesse do governo usando o dinheiro. Então, não é um dinheiro, não é uma corrupção em benefício próprio, né? O dinheiro não vai para o bolso do parlamentar, mas é um tipo de corrupção. Isso lembra muito naquela época que a gente tinha, ou como sempre tem no Congresso brasileiro, a aprovação das famosas emendas, né? Que Emendas, claro. emenda, né? Que Se, o se, parlamentar se constrói um viaduto, reforma um hospital ali para conseguir botar o nome dele na placa e ganhar voto na próxima eleição. Existe isso no Reino Unido? Bom, não é comum, mas está existindo. Né? Está acontecendo agora essa oferta digamos, desse apoio, né? E a Teresa May está sendo muito criticada por isso ser tratado como está sendo visto, está sendo tratado como corrupção. Então, pode até ser que se volte atrás e tudo, mas foi uma gritaria danada. E o que me chamou muita atenção aqui, realmente, foi usar o termo corrupção. Aqui a gente tende a entender corrupção quando há uma espécie de enriquecimento pessoal, né? Enriquecimento ilícito. Os padrões aí são. Talvez alguns parlamentares brasileiros tenham dado algum tipo de workshop em Londres, não sei, né?
Pois é, né? Deve estar fazendo algum treinamento aqui para o pessoal ali em Westminster para ensinar para eles como é que se troca, né? Como Somos é que é o toma lá da cá. especialistas. Então, estamos inaugurando aqui o toma lá da cá, a inglesa. Muito bom. Como é que Depois você me diz como é que traduz toma lá da cá, tá? Mas mudando de assunto, Luciana, esse assunto é sério e não tem, digamos, relativização. Que você também me falou na mensagem, por isso que eu vim correndo aqui para conversar com você, de episódios de violência aí em Londres, que é uma coisa que é uma cidade muito pacífica, né? Uma cidade muito pacífica, você anda qualquer dia da noite, você pode andar, não tem problema, e você tem agora preocupação com a violência em Londres. Pois é, na verdade, a violência em Londres e no Reino Unido como um todo. Opa! O que está acontecendo aqui não é especificamente em Londres, não. A coisa é até um pouco pior do que isso. O que está acontecendo aqui é uma crise de crimes com faca, tá? E principalmente atingindo jovens. Isso já vem acontecendo a coisa de 2 anos para cá, então foi um caso ali, outro caso aqui. E o que aconteceu de muito grave esse fim de semana? Esses crimes geralmente vinham envolvendo meninos do sexo masculino, garotos de 17, 18, 19 anos, e em lugares mais periféricos, em comunidades um pouco mais carentes, ou então em áreas, vamos dizer, residências, aqui seria o equivalente ao que a gente tem no Brasil, que seriam os conjuntos habitacionais. Uhum, uhum. Agora, o que aconteceu aqui nesse fim de semana, que foi muito chocante, que aí ganhou muito mais visibilidade, foi que pela primeira vez foi assassinada uma menina de 17 anos, na sexta-feira à noite, e no domingo foi mais um rapaz, também de 17 anos. O que esses dois têm em comum, além da idade? Ela, o fato de ser menina, mas os dois não são exatamente membros de gangues. Os dois não são negros, não são filhos de imigrantes, são meninos, assim, vamos dizer, aparentemente de classe média. E isso ganhou uma visibilidade enorme, muito mais do que essas outras mortes vinham ganhando. E lembra um pouco, Garrone, o que aconteceu no Brasil, né? Porque no início, ou então que ainda acontece hoje, né? Quando é uma pessoa que morre, que é numa comunidade carente, fora vamos dizer, das áreas mais privilegiadas, muitas vezes a imprensa, mesmo nós da imprensa, não damos tanto destaque. Vira só Então, um número, né? Uma pessoa, né, morreu, exatamente. 2 pessoas. Então, aqui, olha, você pode ver aqui, esse aqui é o exemplo de um jornal, de um dos jornais, esse é um jornal popular, né, que está dando aqui uma faca no coração da Grã-Bretanha. Então, assim, é muito emocional a cobertura. Assim, aqui, esse aqui está pedindo, ponham de volta 20 mil policiais na rua. Isso porque só agora que morreram dois britânicos brancos, não da periferia, aí a facada no coração. Antes disso não era, né? Assim, a bem da verdade, toda vez que morreu um jovem desse, teve uma cobertura grande, principalmente nesses jornais mais populares. Agora, o The Times, por exemplo, ele abriu hoje uma capa com a foto da menina, do rapaz, se eu não me engano. Ontem foi com a foto da menina. Uhum. Então, assim, os jornais as pessoas ficaram muito sensibilizadas, mas o fato é o seguinte: não é só por causa disso, não. O caso é realmente grave, porque a taxa de homicídios de jovens esfaqueados em 2018 foi a maior desde 1946. Então, isso, no ano passado, foram 285 mortos esfaqueados. Claro que a gente não pode comparar com os números absurdos de criminalidade que a gente tem no Brasil. Mas, assim, se a gente olhar o aumento percentual e, principalmente, a falta de controle, é uma coisa muito preocupante aqui para a sociedade. E tem um detalhe importante que eu acho que cabe ressaltar, Luciana, que o acesso às armas aí no Reino Unido pelo cidadão comum é quase impossível, né? Exatamente. É muito incomum ter crime com arma aqui. Inclusive, assim, acho que há uns 2 ou 3 dias saiu uma notícia de um rapaz que foi condenado, houve uma condenação, porque ele estava portando armas. Ele não matou ninguém, esse rapaz, mas ele foi condenado por uma sentença, vai cumprir prisão, por estar com arma de fogo, pelo simples fato de estar portando arma. Então, realmente não é comum. E o que está se discutindo agora? Aí, assim, filho feio não tem pai, né? Porque agora a culpa é
de terem reduzido o número de policiais, e a Theresa May, coitada, ela só apanha de tudo quanto é lado. Quem cuida dessa área de segurança aqui é uma área do governo, como se fosse seria o equivalente ao ministério, chamado Home Office. A segurança pública está dentro desse departamento. E a Theresa May já foi a líder do Home Office antes de ser primeira-ministra. Então, ela também está sendo acusada de, na época que ela foi do Home Office, ter reduzido o número de policiais. A percepção da violência é algo sempre subjetivo, né? Se você for contar esse episódio aqui no Brasil, vai ser uma coisa até talvez nem mereça ser notícia, né? E vale registrar e deixar bastante claro uma crítica à imprensa e uma autocrítica à imprensa brasileira que tem esse mesmo tipo de comportamento. Quando você tem a morte de alguém ou da classe média ou alguém com nível superior que seja, a pessoa ganha um nome, ganha uma profissão, ganha um perfil grande nas reportagens, enquanto é alguém da periferia vira só um número. Uma pessoa morreu, 2 pessoas morreram, ou então, antes de qualquer tipo de julgamento, já fala: um bandido morreu, 2 bandidos morreram. A imprensa, às vezes, é muito precipitada e tem esse comportamento. Então, pelo visto, não é um comportamento só da imprensa brasileira, como você está relatando. Não é não. Agora, tem uma coisa que a gente tem que destacar aqui, Garrone, sobre a polícia, é o seguinte, que eles também agem rápido, porque já foram na sexta-feira, na sexta ou no sábado, sexta-feira foi o crime da menina, e já foram 2 pessoas presas. No de ontem também, já foi, um foi preso, já localizaram um possível envolvido, e eles têm um cuidado muito grande aqui. A imprensa não dá nomes, assim, não dá muitos detalhes enquanto a investigação está rolando. Acho que aqui ou lá, quando a polícia quer, né, vai lá e resolve. Os holofotes da imprensa, os flashes da imprensa, curiosamente, tendem a acelerar a investigação, né? Então, Luciana, vamos encerrar o nosso papo por aqui com uma perguntinha. Como é que tá o carnaval em Londres? Como é que tá? Tá curtindo? Não tem carnaval aqui. Não tem carnaval. Zero? Não tem carnaval. Carnaval aqui é só o carnaval de Notting Hill, que se eu não me engano, acho que é setembro que acontece. Agora, ontem tinha até tem um bar brasileiro aqui em Camden, né? Que é um lugar que todo mundo conhece por causa dos bares. Tudo, e tem um bar brasileiro, eles estavam convocando lá, tinha uma convocação no Facebook para carnaval. Eu até ia dar uma passada lá para ver, mas estava chovendo, gritando, que não dava nem para sair de casa. Então, eu não sei se foi o carnaval lá, se o pessoal chegou a aquecer, mas não dava para ir não. Então, Garrone, vou ficar devendo o carnaval. Tá bom, guarda essa pauta para o ano que vem, então. Vamos guardar para o ano que vem. Tá bom. Obrigado, Luciana. Um bom carnaval para você. Não sei como é que eu me despeço. E a gente volta a conversar em breve. Eu desejo um bom carnaval para você. Você pode me desejar uma boa semana normal. Tá bom, uma boa semana para você, Luciana. Tchau. Tchau.